Olá, esse é o encontro de número 3. Nele, a ideia é de se discutir não o conceito de maculelê, não trazer nada polido, nada pronto, até porque as verdades absolutas elas não existem. A ideia aqui é exatamente problematizar. Existe uma única versão a respeito do que vem a ser o maculelê e qual a sua origem? A sua origem seria indígena? Seria africana? Seria uma mistura dessas duas culturas? Enfim, o que sabemos é que é uma lenda e geralmente as crianças têm a oportunidade na escola de estudar no imaginário e serem imersas na cultura grega, na cultura romana. A gente fala com muita familiaridade de mitos, de lendas de vários povos. No entanto, como povo brasileiro, poucos de nós temos consciência e conhecimento a respeito de lendas afro-indígenas, por exemplo. A ideia aqui é de apresentar exatamente o maculelê, né, como uma possibilidade de trabalho pedagógico e não na preocupação com uma verdade, né? Mas a gente pensar enquanto a oralidade ela é importante, enquanto a gente ouvir é muito importante, isso faz parte da ancestralidade, não é? E a aprendizagem ela acontece em vários locais, não é só na escola em que a gente aprende muito com as pessoas, a gente aprende muito com lugares diferentes que a gente frequenta. Então, valorizar a palavra, valorizar as múltiplas linguagens é muito importante e é o que também mantém a nossa memória, não é? E nesse sentido, a gente gostaria de apresentar a lenda do maculelê a partir de um trabalho da Ana Carolina Lacorte e do Michel Saraiva. Aqui a gente tem a capa, né, do livro da lenda do maculelê, tá? E tá num vídeo aqui separado. Além disso, há também aqui a possibilidade de trabalhar o toque, a questão da musicalidade. Aqui está o mestre Rico, e uma questão da familiaridade entre o toque do maculelê e o funk. Parece estranho, no entanto, a gente tem que pensar em várias formas de cultura. Não existe uma coisa quando a gente fala que aquela pessoa tem cultura, como se o outro não tivesse cultura. Cultura é modo de vida, portanto, todos têm cultura. E existe uma diversidade cultural muito grande. Como professora da educação básica, eu observo que muitas vezes, principalmente sobre a questão da juventude, é comum que a gente fale, isso não é música, isso que eles estão fazendo, isso não tem bom gosto. É sempre o sujeito que não tem. A gente esvazia toda a forma que eles têm de sociabilidade, a forma como eles gostam de ouvir as suas músicas, a forma como eles gostam de fazer os seus encontros. E se a gente olhar na nossa época de adolescente e em outras gerações, existiam críticas. Sempre o jovem é o espaço do não saber, da não potência. E isso é uma grande contradição para alguém que pensa em educação. Então, quando a gente traz a discussão do maculelê como também uma forma de educar para as relações étnico-raciais e de trabalhar a educação, ampliar formas de enxergar, né, a educação, a gente está colocando o maculelê também como uma forma de transposição didática. E o funk, a gente sabe que ele é bastante discriminado, né, e é uma forma que a gente tem também de entender quais são as formas de sociabilidade, entendê-las. Não quer dizer que a gente não possa oferecer outras formas, né, mas conviver com as formas deles se expressarem. Tem 2 trabalhos também que vão ser anexados no Google Sala de Aula, desse encontro de número 3. Um deles tem a ver com o ensino de música, foi um trabalho apresentado, é um paper, né, um trabalho acadêmico, e o outro também foi um trabalho a partir da COPENE, que é um congresso de pesquisadores negros. No caso, esse foi o 4º encontro que aconteceu na região sul do Brasil. Existe uma associação chamada ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, e que promove encontros tanto regionais quanto nacionais. Existe um espaço grande de discussão sobre a capoeira e várias manifestações afro. É interessante para quem não conhece, conhecer.
segui-los em redes sociais e participar desses encontros. Tá? E fica o convite para que se utilize a lenda do Maculelê trabalhada a partir de uma perspectiva de gêneros textuais diferentes. Poderiam os estudantes utilizar história em quadrinhos, batalha, slam, acrósticos e, enfim, quantas outras formas forem possíveis de expressão para poder demonstrar o entendimento deles a respeito do que é a lenda do Maculelê. Convidá-los a produzir, a serem sujeitos de produção de conhecimento. Ok? Essa era a ideia de hoje. Obrigada.